Meus irmãos, eu sou o Carlos. Nós vamos começar hoje uma série de 6 aulas na Escola Bíblica Dominical aqui de Campinas, a Igreja Batista Ágape. Essa é a primeira aula e o título do nosso curso aqui é O Desafio Atual e Lutas Atuais do Cristão. Desafio e lutas atuais do cristão. Teremos 6 aulas. Na primeira aula, nós falaremos, que é hoje, falaremos sobre salvação e vida eterna. Na segunda aula, falaremos sobre salvação e a nossa vida natural aqui na Terra. Na terceira aula, nós falaremos sobre a nossa vida espiritual, no século 21, em 2021. Na quarta e na quinta aula, nós vamos falar sobre como ouvir a Deus. Essa aula, dados os detalhes que ela implica, será dividida em 2 partes. A quarta e a quinta aula. E a última aula, nós vamos falar da nossa busca, dos objetivos corretos com Deus. Então, isso posto, iniciando, nós vamos falar do que significa salvação. O que é salvação? Salvação, no dicionário, eu estou vendo aqui na minha cola, é separação para Deus, é a saída de um estado profano, secular e carnal para um estado sagrado, religioso e espiritual. São 2 estados diferentes. E você, para passar de um estado para o outro, precisa dessa palavra chamada salvação. Então, antes de mais nada, nós precisamos saber que o ser humano, tal como foi criado por Deus, ele foi criado com vida eterna. Todo ser humano dispõe de vida eterna. Uma parte dos seres humanos terão vida eterna com Deus. Outra parte terá vida eterna também, mas sem Deus. O que faz essa diferença, como nós vamos passar a vida eterna, é a nossa atitude enquanto estivermos vivos aqui na Terra. E aí é que entra a palavra salvação, que quer dizer o processo pelo qual Deus faz com que nós saiamos de um mundo, passemos a viver em outro mundo. Saiamos da vida eterna sem Deus e passamos para a vida eterna com Deus. Então eu vou mencionar alguns versículos aqui para vocês, dos muitos que temos, sobre o que significa, o que é essa tal salvação. Em Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então aqui já tem uma condição para a salvação, que é crer. Em Marcos 8,35, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim, Deus, e do Evangelho, esse a salvará. Então todos aqueles, aqui está bem claro que nós temos que trocar os nossos critérios, a nossa vida baseada na nossa segurança, na nossa informação, nós temos que trocar isso pela vida que Jesus oferece. E aí nós encontramos vida. Se nós quisermos nos basear apenas nos nossos critérios, nós perderemos a nossa vida. No Salmo 3, versículo 8, a salvação vem do Senhor e sobre o seu povo, para que seja a tua bênção. Salmo 27, 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Se eu estou envolvido com Deus e estou salvo por Deus, do que terei medo? Em Lucas 23, 43, tem uma passagem que deixa a gente
pensar muito a respeito de salvação, ou do processo. Lucas 23, 43 está assim, e disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Se trata daquela passagem famosa, Jesus está na cruz, tem 2 ladrões ao seu lado, e um deles se refere a Jesus como sendo Filho de Deus, como sendo Salvador, e Jesus então imediatamente o salva, sem perguntar para ele que denominação ele frequentava, quem que ele tinha ofendido ou matado para estar ali na cruz como malfeitor, nada. A ele foi oferecida a salvação por Jesus Cristo. É para nós ficarmos pensando. Nós, quando fomos criados por Deus, fomos criados corpo, alma e espírito. Nós somos 3 partes. Nós temos o nosso corpo, temos a nossa alma e temos o nosso espírito. Quando nós vamos conduzindo a nossa vida baseada nos nossos conceitos, nos nossos critérios do que é certo, do que é errado, de como nós devemos nos comportar, como nós devemos reagir em cada situação que nós temos que enfrentar, essa é chamada a nossa vida natural, a nossa vida carnal. Nesse momento, nosso espírito, ele está meio que inerte. Ele não está morto, porque espírito é imortal, mas ele está inerte, está quieto, não foi acionado. Nesse processo de salvação, porque o Espírito Santo age em nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, então ele nos convence que nós precisamos introduzir novos critérios na nossa vida. Então, em função disso, nós fazemos o convite a Jesus Cristo para entrar na nossa vida e ser o nosso único Senhor e Salvador. Então ele vai ser o nosso único Senhor. Todos os outros senhores que nós tínhamos até então, nós vamos ter que abrir mão deles, porque agora nós vamos ter um único Senhor, que também será o nosso Salvador. Ele será a chave, aquele que nos levará a passar a vida eterna com Deus. Bom, convidamos Jesus Cristo a entrar na nossa vida. Então, nós somos 3 partes, no nosso corpo não acontece absolutamente nada. Nosso corpo continua exatamente como sempre foi. Se machucar, vai sangrar. O nosso espírito que estava inerte, ao nós convidarmos o Espírito Santo a entrar na nossa vida, o Espírito Santo de Deus se liga em nós através do nosso espírito. E aí ele deixará de ser inerte e começará a produzir vida, dada pelo Espírito Santo. Então, isso vai acontecer, vai provocar o seguinte: aqui na nossa alma, na nossa mente, então a nossa alma é o nosso coração, é a sede das nossas emoções, é a sede da razão, da lógica, tudo isso reside na nossa alma. Então, na nossa alma vai começar uma guerra espiritual. Até esse momento, a gente não tinha dúvidas nas ações que a gente ia tomar durante o nosso dia a dia. Mas agora que nós convidamos o Espírito Santo a entrar na nossa vida, ele começa uma guerra espiritual ali na nossa alma, para que nós nos transformemos, para que nós comecemos a apresentar reações diferentes, surpreendentes. Sejam reações de ira, de raiva, reações antigas que nós tínhamos. Isso tudo começa a ter na nossa mente agora um porquê. Por que você vai fazer isso desse jeito? Por que você não faz assim? Então a nossa consciência, estimulada pelo nosso espírito, começa a ter uma presença maior na nossa vida. Isso é uma guerra espiritual. Isso aí é o nosso grande inimigo, somos nós mesmos, que temos que nos derrotar para usar valores de Jesus Cristo. Então eu não vou mais tratar meu filho da maneira como eu tratei até agora, porque essa maneira era a maneira natural, era a maneira carnal, era a maneira que eu tinha aprendido.
Agora não, agora eu começo a ser incomodado a buscar uma outra razão, uma outra maneira, uma outra forma de tratar o meu filho, ou a minha mulher, ou o meu irmão, o meu pastor, o meu chefe, o meu empregado, ou a autoridade do trânsito, ou a autoridade de forma geral. Então eu começo a entrar nesse processo, que é o processo de santificação, que decorre do início da nossa salvação. Quando nós convidamos Jesus Cristo, nós fomos salvos. E aí inicia esse processo de salvação. Eu posso dizer para vocês que coisas que os seres humanos não conseguem alterar na gente, gostos, paladares, preferências, atitudes, começam a ser alteradas em nós naturalmente. Aquilo que antes você tinha muita dificuldade de abrir mão de jogo ao domingo, abrir jogo de amigos, abrir jogo de determinadas festas, abrir mão de determinadas festas, abrir mão do jogo, etc. Abrir mão de hábitos ruins, você começa a ser desestimulado naturalmente. E isso quer dizer que você está nesse processo de santificação, você está de fato se transformando num novo homem. Não é que o velho homem está sendo remodelado, está sendo... Não. O velho homem morreu. Agora você está sendo reconstruído, está sendo refeito em um novo homem. Um novo homem que vai apresentar atitudes que vêm de Jesus Cristo, pensamentos que vêm de Jesus Cristo, interesses que vêm de Jesus Cristo e assim sucessivamente, ao longo do tempo. Esse é um processo que inicia no ato da nossa salvação e vai terminar quando nós morrermos fisicamente, quer dizer, quando a nossa alma e o nosso espírito forem separadas do nosso corpo. Aí o que acontece? O nosso corpo vai voltar para o pó, que é a sua origem. E a nossa alma e o nosso espírito, hoje, após Jesus Cristo, vai diretamente para o céu. A esse respeito eu queria dizer para vocês o seguinte, que até o advento, até a vinda de Jesus Cristo, a primeira vinda de Jesus Cristo, todos aqueles que morriam em Jesus Cristo iam para uma parte que a Bíblia descreve que é nas partes baixas da terra e ficavam ali. Aqueles que morriam sem Jesus Cristo iam para o inferno, também nas partes baixas da terra. Quando Jesus Cristo ressuscitou, a primeira coisa que ele fez foi descer até o inferno, com a chave do inferno na mão, abrir, liberar aquelas almas que tinham morrido com Jesus Cristo, com Deus, na verdade, né? Anteriormente a Jesus, tinham morrido com Deus. Jesus Cristo livrou aquelas almas do cativeiro e ascendeu aos céus com elas. A partir desse momento que essas almas estão no céu com Jesus Cristo, os que morreram com Deus, que agora morrem com Jesus, eles não vão mais para essas partes mais baixas da terra e vão diretamente para o céu, lá com Jesus Cristo. Muito bem. O nosso corpo volta ao pó e vai ficar lá. Quando nós formos arrebatados, quando Jesus Cristo vier nos céus, no arrebatamento, ele não virá à terra, ele virá aos céus. Todos esses que estão dormindo, que esses corpos estão mortos, serão ressuscitados em corpos glorificados, se unirão às almas que estão no céu com Jesus e voltarão para lá. Isso é o arrebatamento da igreja. Na Bíblia tem uma passagem muito importante para nós, que é em Lucas 16, versículos de 19 a 31. É uma parábola em que descreve um rico e um mendigo que chamava Lázaro.
Acontece que os dois morreram e eles foram para locais diferentes. O rico foi para o Sheol, para o Hades, para o inferno. Lázaro foi conduzido pelos anjos para o seio de Abraão. Muito bem. Se você vai ler essa parábola lá, você vai ver que o rico olhou assim para cima e reconheceu o mendigo. Então ele implorou, pediu que o mendigo fizesse alguma coisa para levá-lo porque ele estava sofrendo muito aqui onde ele estava. O lugar onde o rico estava era um lugar de tormento. E ele olhava e via tranquilidade onde o mendigo estava. Então ele pediu, me leva para aí. Fala aí com o pai Abraão para ele me levar. E aí ele descobriu que não era possível essa mudança de lugar, porque havia um abismo separando os que estavam no seio de Abraão dos que estavam no inferno. Aí ele pediu para Abraão mandar alguém de volta na terra para que avisasse os seus irmãos, para que eles acreditassem. Abraão falou, não, eles têm Moisés e os profetas, é tudo que eles precisam. Eles não vão acreditar em alguém vindo daqui. Bom, depois você dá uma lida nessa parábola, você vai ver que eu fiz um resumo aqui com as minhas próprias palavras e tal. Nós podemos concluir dessa parábola o seguinte: primeiro, a imortalidade da alma. E mais ainda, a alma consegue identificar as pessoas, reconhecer as pessoas, conversar com as pessoas, trocar ideias com as pessoas após a morte. Ela tem consciência, a alma manteve a sua consciência ao deixar o corpo. O corpo foi para o pó, a alma manteve a sua consciência. Nós podemos concluir também que existem dois lugares diferentes, onde num lugar se estará com Deus, e ali é sossego, paz, tranquilidade, coisas do bem. E outro lugar é sem Deus, ali é tormento e sofrimento atroz. E de um lugar não dá para passar para o outro. Nós podemos também tirar uma conclusão muito importante aqui. O pedido do rico para o pai Abraão, que é um santo, Abraão morto lá atrás, né? E estava lá no seio de Abraão. Então ele pediu para um santo morto, para mandar alguém lá. O resultado do pedido dele foi nada. Não aconteceu nada. Abraão não tomou nenhuma atitude. É exatamente o que acontece hoje, toda vez que o ser humano recorre a um santo morto, qualquer santo morto, ou qualquer morto. O resultado desse pedido é o mesmo, nada. E aí tem também uma conclusão dessa parábola, que é uma resposta definitiva para os homens em todas as eras. Eu vou ler para você. Disse-lhe Abrão, ele está dizendo porque que ele não vai atender o pedido do rico em mandar alguém lá de cima para cá. Disse-lhe Abrão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. É isso que ele está dizendo para nós também. Nós temos Moisés, nós temos os profetas, nós temos Jesus Cristo, nós temos o Evangelho. A nós compete ouvir. Nós, ouvindo o Evangelho, nós somos visitados pelo Espírito Santo, que nos convence do juízo. Ao sermos convencidos do juízo, nós vamos atrás do que pode nos julgar inocentes. Descobrimos que esse julgamento de inocentes só pode ser feito através de um advogado, que é Jesus Cristo. Esse foi o plano que Deus arquitetou para nos religar a Ele novamente, dando o seu Filho em sacrifício por nós.
Então, para nós nos religarmos a Jesus, nós precisamos reconhecer esse sacrifício que Jesus fez por nós. E ao reconhecermos esse sacrifício, nós teremos uma satisfação enorme em estarmos próximos a Jesus Cristo. Você pode fazer uma analogia: se eu te arrumasse um grande emprego de 35 mil reais por mês, eterno, vitalício, em que você nunca mais teria problema. E fique imaginando a sua gratidão para mim. Então essa sua gratidão seria revelada por presentes para mim no dia do meu aniversário, por presentes, me levar em restaurantes para comer comida que eu gosto, etc. Mas para você manifestar essa gratidão a mim, você tem que me conhecer, você tem que ter intimidade comigo. Do contrário, você não poderá me agradar. Eu estou fazendo essa analogia para dizer que agora que você sabe que Jesus Cristo fez esse sacrifício maior por você e por mim, então agora nós devemos demonstrar gratidão a Ele. Para demonstrarmos gratidão a Ele, nós temos que conhecê-lo profundamente. Deus abençoe. Senhor, eu agradeço por esta oportunidade e peço que o Senhor tome-nos todos em suas mãos, nos abençoe, nos preparando durante esta semana para a próxima etapa dessa aula, em nome de Jesus. Amém.